viu a arte do culto dessa semana aí? Fala eu. Qual que é o tema? Estamos em obras. Olha que legal. Fala assim, a fé. Fala igual crente, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Fala de novo, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Excelente. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Olha só. No mês, estou lendo a partir do primeiro versículo. Neemias, capítulo 1, versículo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, e aí o texto começa a descrever a oração de Neemias. Vamos orar de novo? Orar é bom, nunca é demais. Obrigado, Pai, por essa sexta-feira. Que a gente possa aprender com o Neemias nessa noite. Aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar através da história desse santo homem de Deus. Esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Olha só, o Neemias, ele era um cara que ele era um dos vários, muitos, que havia sido levado para o exílio, certo? O povo de Deus havia sido exilado do seu país, da sua terra, e havia sido levado para servir outro povo, certo? A força. Na época isso acontecia, as nações conquistavam nações, invadiam nações para ampliar o seu território e construir impérios. É assim que a parada funcionava. Na época você já estudou isso, você provavelmente, se está aí no primeiro ano do ensino médio, já estudou até a queda dos impérios na Primeira Guerra Mundial. Enfim, qual que é a parada? A parada é que aqui tem um mano chamado Neemias. E o Neemias, ele estava servindo o rei. Ele era copeiro. Sabe o que é copeiro? O rei, ele era tão zica, que ele não servia o próprio copo. Então, tinha um mano, que chegava no rei, e falava, pois não, o senhor quer uma água? Quer um suco? Quer um Red Bull? E aí o rei falava, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, e o cara ia servindo o rei. Servia tudo. O cara estava lá para servir o rei. Uma espécie de garçom particular do rei. Certo? Beleza. Esse é Neemias. Agora, qual que é a fita? O Neemias não era daquele lugar. Ele estava servindo naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. Guarda isso no seu coração, porque isso é importante. Confia no pastor. Qual que é a fita? Um dia, chega um pessoal da terra dele. Chega um pessoal de Judá. Chega uma galera do povo dele, e ele fala, e aí pessoal, como é que tá as coisas lá em casa? Sabe, quando você vai pegar a notícia, o Marco é lá do Mato Grosso, aí quando vem alguém do Mato Grosso aqui, o Marco pergunta, como é que tá lá o Mato Grosso? Tá massa? A Gabi acabou de chegar de lá, então a Gabi vai contar, pô, tava legal, fiz isso, fiz aquilo, massa, certo? Beleza. Só que a notícia que o Neemias recebe não foi uma notícia maneira. Ele recebe a notícia que está tudo em ruínas, que as coisas não estão boas, que as pessoas que estão lá estão desanimadas, estão vivendo na miséria, que o negócio não está da hora. Ele recebe essa notícia. Presta atenção, quando ele recebe essa notícia, o Neemias fica bolado, fica chateado, fica triste. É óbvio, o seu povo, a sua cidade estava em ruínas. O seu povo, a sua cidade, estava tudo zoado. E ele fica triste. Então, a partir do versículo 5, ele faz uma oração. A Bíblia diz que ele orou e jejuou. Presta atenção. A primeira coisa que a gente aprende com Neemias nessa noite é que,
Quando a gente está passando por problemas, quando a gente recebe uma notícia ruim, quando rumores de coisas ruins estão ao nosso redor, o nosso primeiro passo é ir para os pés da cruz, ir diante do Senhor. Talvez, quando você está chateado, você posta um textão no Instagram. Talvez, quando você está chateado, você posta um vídeo emotivo no status para ver se alguém te responde, te manda uma mensagem. Talvez, eu não sei qual que é a fita, mas quando algo acontecer e algo estiver ao seu redor que não está funcionando direito, uma notícia ruim, algo aconteceu com a sua casa, com a sua família, corre para Jesus, mano. Corre para a oração, corre para os pés da cruz, tá ligado? É Ele que tem a solução para a sua vida. Mas vamos continuar, porque o Neemias, ele é o cara. No capítulo 2, ele vai servir o rei. O mano tem um som no carro dele, vocês viram? Parabéns. Ele quer ouvir a música, ele quer que Marília inteira ouça a música dele. Olha só, precisa de Jesus mesmo, né? Glória a Deus. No capítulo 2, o Neemias vai servir o rei. Confia em mim, olha só. Ele chega para servir o rei, mas ele estava bolado, ele estava triste. Sabe quando você vê o seu amigo e fala assim, tá emo? O que está acontecendo? O rei me perguntou, Neemias capítulo 2, versículo 2, por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Olha o Neemias, fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha para mim. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve, mano. Presta atenção. Aqui começa a parada do Neemias, e aqui a parada começa a mudar. Por quê? Quando ele está diante do rei, quando ele chega diante do rei, triste, cabisbaixo, ele estava zoado, afinal de contas, ele ouviu a notícia ruim. Ele poderia ter falado, não é nada não, está de boa. Quantas vezes, alguns de vocês já chegaram aqui no culto, e eu vi você emo, e eu cheguei em você, e falei, ei, está tudo bem? O que é que está acontecendo? Você está triste? E aí a resposta foi, não mano, está tudo bem, está pegando nada não. Aí a gente tem que ficar fazendo um esforço para tirar de você o que está no seu coração. Às vezes você está triste na sua casa, chateado. Seu pai chega e fala, filho, o que é que está pegando? Sua mãe chega e fala, filho, filha, o que é que está pegando? Não mãe, não é nada não. Não mãe, deixa quieto, presta atenção. O Neemias aproveitou a oportunidade, não simplesmente para abrir o coração, mas o Neemias sabia que o rei poderia ajudá-lo. O Neemias sabia que o rei poderia ajudar ele a encontrar a solução. Olha só, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha aqui é Deus fazendo a parada. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie para ajudar, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Dá um amém no seu lugar. Mano, isso aqui é muito louco, presta atenção. Se liga, por quê? Qual que é a parada? Subi de um jeito meio esquisito, né? Tinha que ter dado um pulão, mas minha perna está doendo hoje. O cara viu o problema, ouviu a notícia ruim, aproveitou a oportunidade e decidiu fazer algo a respeito. Pergunta: quando algo está acontecendo ao seu redor, algo de ruim, algo zoado, quando você ouve rumores, más notícias, algo na sua família, algo no lugar onde você frequenta, o que você faz? Porque você pode chorar, você pode ficar cabisbaixo, você pode pensar agora já era, ou você pode decidir fazer alguma coisa. Eu vou ser mais específico conforme a gente for mergulhando no texto, mas presta atenção, porque o Neemias, ele não perdeu tempo, mas ele faz uma parada antes.
antes de qualquer coisa, sabe o que ele faz? Ele ora. O rei fala: o que você quer que eu faça? Olha o que está escrito aqui, ó. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Sabe, porque muitas vezes, eu e você, nós erramos nas decisões que nós tomamos, porque nós tomamos decisões baseadas no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa vontade, e esquecemos de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Semana passada nós pregamos sobre ouvir a voz de Deus. A gente fez uma dinâmica aqui, maneiraça, muito legal. Quem estava aqui, fala eu. É isso aí, mano. Ouvir a voz de Deus. O Neemias, ele parou o que ele estava fazendo, ele foi fazer o quê? Ouvir a voz de Deus antes de responder o rei, porque ele sabia que o rei poderia dar oportunidade para ele. Então ele ouve a voz de Deus, responde: rei, me manda, porque eu vou resolver essa parada. Me manda, porque eu quero ir lá reconstruir os muros. E assim acontece. Mas sabe o que é interessante? A partir do versículo 11 até o versículo 20, depois que o Neemias ele vai para lá, ele pega uma carta com o rei, para tipo assim, ó, estou autorizado pelo rei a fazer essa obra aqui, para pegar os materiais de construção e tudo mais. Aí ele pega a carta e ele vai, tá ligado? Então beleza, quando ele está indo, ele chega lá, e aí os inimigos dele, presta atenção, que isso é importante, os inimigos dele ouviram rumores de que ele estava juntando uma galerinha para reconstruir os muros de Jerusalém. Se liga! E aí, quando eles ouviram rumores, eles então começaram a falar assim: isso não vai dar certo, isso aí não vai para frente, mas também começaram a conspirar ameaças contra a vida de Neemias e seus amigos que estavam na construção do muro. Presta atenção. O Neemias então ele sai na surdina para dar uma olhada, para ver como é que está a situação do muro. E a Bíblia diz que tudo que ele encontra, ele vai dizendo os nomes dos lugares, que tudo que ele encontra são ruínas. Fala, ruínas. Fala igual crente, ruínas. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava assistindo uma série. A série nem é tão boa assim, mas tem uma frase dessa série que ficou marcado e eu nunca mais esqueço essa frase. É uma série da Netflix, que chama The Get Down. Ela conta de uma maneira meio fantasiosa, assim, a história do hip hop. É bem maneiro, é bem legal. Mas, não é tão maneiro assim, a série é mais ou menos. Mas, logo na primeira parte da série, em um dos primeiros episódios, aparece uma frase. Eu anotei essa frase, eu nunca mais esqueço dessa frase. A frase é em inglês, e a frase é assim, ó: Where there is ruins, there's hope for a treasure. Isso significa, onde há ruínas, há esperança de um tesouro. Vou repetir: onde há ruínas, há esperança de se encontrar, de se achar um tesouro. Como assim, Davi? Sabe quando você vê aqueles documentários, aqueles filmes, aquelas paradas que o pessoal vai em sítio arqueológico e eles começam a escavar algumas coisas, e eles encontram algo muito antigo e fala: caramba, olha só, a gente encontrou uma moeda, e essa moeda, ela é de 1 milhão de anos, não, 1 milhão de anos não, ela é tipo assim de 2.000 anos atrás e tal, olha só, encontramos essa parada, e aí a moeda vai parar lá no museu, não sei o que lá das quantas e tal. Onde é que essa moeda foi encontrada? Nas ruínas de uma antiga cidade, alguma coisa assim. Então, aquela frase ficou marcada no meu coração. E eu quero trazer essa parada para você hoje. Onde há ruínas, há esperança de um tesouro. Presta atenção, quando a gente vai em um lugar destruído, cheio de caos, onde está tudo zoado, pode ser que isso inspire no seu coração somente, poxa, entulho. Tudo entulhado, tudo zoado. Mas no coração do Neemias, presta atenção, no coração do Neemias, aquelas ruínas o inspiraram a fazer uma grande obra para o Senhor. E é por isso que o tema da nossa mensagem é: estamos em obras. Porque o Neemias, quando ele se depara com a situação dos muros de Jerusalém, quando ele se separa com aquela situação, quando ele se depara com aquela situação, o que ele vê são ruínas, destruição. Mas ele viu ruínas físicas, pedras caídas, queimadas, do exército inimigo que havia invadido aquele lugar. Se você der uma volta em Marília é uma cidade maneiraça, eu amo Marília.
Então, Marília não está em ruínas, pelo contrário, Marília é uma cidade linda. Porém, você tem que entender o seguinte: você pode não encontrar ruínas físicas, mas você vai encontrar pessoas em ruínas. Você vai encontrar lugares onde o que aquelas pessoas estão fazendo, elas estão arruinando a sua própria vida. Você nem precisa ir muito longe. Você pode olhar para a sala de aula do que você estuda todo dia e você vai ver ruínas, você vai ver destruição, você vai ver o pecado dominando, você vai ver mentes poluídas, pensamentos maliciosos, você vai ver a galera se autodestruindo. Esses dias a gente estava falando de como a galera cada vez mais jovem está cada vez mais arrebentando com tudo, destruindo a sua vida, se autodestruindo. Pergunta: quando você vê esse tipo de coisa, qual é a reação que você tem e qual é o sentimento que domina o seu coração? Nesse momento é o que a gente pode separar se você está ouvindo a voz de Deus ou não. Porque as ruínas da nossa cidade, as ruínas do pecado e tudo aquilo que está acontecendo podem te inspirar a fazer a boa obra de Deus, ou você pode virar tipo assim: deixa isso aí para lá, não tem nada a ver com isso. Ou você pode tipo assim: pô Davi, mas eu vou fazer o quê? A galera da minha sala não quer, eu já chamei eles para ir no multi. Marco, eu chamei minha amiga para ir na célula, ela falou que não, vou fazer o quê? Deixa ela lá. A situação ao seu redor, o mundo ao seu redor, tem que te inspirar a fazer alguma coisa. Como eu já preguei aqui, a gente está vivendo a geração das causas sociais. E todo mundo fala sobre causas sociais. E eu já vi vários de vocês postando coisas sobre causas sociais. Está tudo bem, porque o Instagram é seu, você posta o que você quiser. Agora, qual que é a parada? A questão é, você vai ficar só militando no Instagram ou você vai fazer alguma coisa para mudar? Porque se você ficar só postando bobagem no Instagram, você não está fazendo nada. Talvez você está engajando no seu Instagram. Beleza, ok. Talvez você está ganhando um pouco de like. Talvez você rendeu umas 2 conversas com seus amigos na sala de aula. Fora isso, você está mudando o que sendo um militante de internet? Causas das mulheres, causas das minorias, causas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre racismo, que é uma parada real no Brasil e tudo mais, a gente tem que falar sobre isso? Tem. A minha pergunta é, a gente vai ficar só falando ou a gente vai fazer algo? As ruínas ao nosso redor têm que nos inspirar a fazer uma boa obra, e essa boa obra tem que ser impulsionada pelo Espírito Santo de Deus e pautada pela palavra, mano. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, então vamos fazer a diferença. Sabe por quê? A sua igreja está todo dia aqui, com as portas abertas, cuidando de gente, e de gente de verdade, gente que existe, não gente do Instagram, que está lá só atrás do celular, postando bobagem. Gente de verdade, que vem aqui com causas reais, e a sua igreja está cuidando dessas pessoas todo santo dia, e você é parte disso, e você pode se envolver cada vez mais com isso. Nós estamos em obras, por quê? Porque a boa obra do Senhor Jesus Cristo não para, só que a boa obra do Senhor Jesus Cristo é extensa, mano. Tem muita coisa para a gente fazer, muito muro caído para a gente reconstruir, muitas vidas para a gente restaurar, muitas pessoas com corações destruídos para a gente cuidar. Quantos de vocês não chegaram aqui com o coração destruído, cansado, chateado, cheio de problema com seus pais, e de repente essas coisas começaram a mudar por causa do Evangelho? Agora é tempo de você ajudar outras pessoas a se reconstruírem, é tempo de você agora ser ferramenta de reconstrução das emoções, do coração dos seus amigos e das suas amigas. Você pode e você deve fazer isso. Então as situações te inspiram mudança. A gente vê as coisas erradas acontecendo ao nosso redor, eu fico revoltado. Como pode isso acontecer? Meu Deus, beleza. Ok, esse sentimento de revolta contra qualquer coisa que está errado ao nosso redor é válido, desde que você decida fazer alguma coisa sobre isso, e não simplesmente alimentar o sentimento de revolta e continuar comendo miojo na frente da televisão. Quem está me entendendo aqui, dá um amém no seu lugar. Olha o que o Neemias fala.
versículo 17 do capítulo 2. Versículo 17 do capítulo 2. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. O Neemias, ele não só se inspira, como ele inspira os outros. Presta atenção porque isso é importante. Ele não só se inspira, ele inspira os outros. A gente tem uma galera que quer te arrastar para fazer um monte de coisa. Tem gente que quer te arrastar para fora do multi. Quantas pessoas já vieram aqui, vamos falar real aqui, olha para mim, presta atenção. Quantas pessoas já vieram aqui e já tentaram te arrastar no meio do culto para fora? Quantas pessoas já falaram assim: não, mano, sexta-feira, vamos fazer outra parada, vamos dar um rolê, vamos fazer alguma coisa. Mas não, você está aqui, porque você escolheu a parte certa. Agora, se tem uma galera que quer te arrastar para fazer a parada errada, por que você não vira essa chave e você começa a ser o cara, você começa a ser a menina que arrasta a galera para fazer as coisas certas? Eu já falei sobre isso, mas vale a pena lembrar. Tem a diferença entre o termômetro e o termostato. O termômetro é aquela parada que a gente usa para medir a temperatura, certo? Então tem, por exemplo, o termômetro do ambiente. O termômetro que você coloca aqui vai marcar, sei lá, 28 graus. Beleza. Então o termômetro se adapta, se ajusta conforme o ambiente está acontecendo. O termostato não. O termostato é uma parada que tem, por exemplo, em lugares frios, que as pessoas usam para aquecer as suas casas. Então, o termostato, ele dita a temperatura do lugar. Presta atenção, você é termostato, você não é termômetro. Você não é alguém que se ajusta conforme o ambiente. Então, se está todo mundo fazendo uma coisa errada, você faz junto. E se tem alguém fazendo alguma coisa certa, eu estou aqui no meio, então também pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa certa. Não, se está todo mundo fazendo uma coisa errada, você é a pessoa que vai transformar esse lugar. Você é termostato. Opa, eu não participo desse negócio. Você tem a presença de Deus, você já é cheio do Espírito Santo, os dons do Espírito estão sobre você. Você é crente, você é filho de Deus. Então, você muda o ambiente onde você está. O Neemias, ele não só se inspirou a fazer algo, como ele inspirou os outros. E aí é muito louco, porque ele estipula guarda. Então os caras trabalhavam, enquanto uns trabalhavam, outros estavam de guarda. E os caras trabalhavam de dia e de noite. A Bíblia vai dizer, inclusive, que o Neemias e os parça dele, eles nem trocavam de roupa. Você tem noção de tanto que eles estavam focados no trabalho? A Bíblia vai dizer, presta atenção, que as ameaças continuaram a acontecer, os inimigos de Neemias continuaram a ameaçá-lo, e há uma guerra, uma batalha, uma luta se tornou iminente, de forma que o Neemias orientou a galera e com uma mão eles carregavam ferramentas de trabalho, ferramenta de pedreiro, ferramenta de construir muro, mas na outra mão eles carregavam uma espada, porque se preciso fosse, eles estavam prontos para a luta. Meu irmão, presta atenção. Quando você vai lá para Efésios capítulo 6, a Bíblia deixa muito claro que a gente também tem uma espada, só que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então com uma mão você está fazendo a obra, mas com a outra mão você está com a palavra, ou seja, você tem que estar sempre preparado, armado com a palavra de Deus, custe o que custar, você tem que estar sempre cheio da Bíblia, cheio da verdade, para qualquer situação que acontecer ao seu redor, você está pronto para o combate. Posso ouvir um amém ou não? Tem crente aqui? Dá um amém no seu lugar. Crente tem que ler Bíblia, mano. Crente tem que estar com a espada, tem que conhecer a espada. Tem que saber o que está escrito aqui nessa parada. Por quê? Porque na armadura lá de Efésios capítulo 6, tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça, tem o cinturão da verdade, tem os calçados da preparação do evangelho da paz, tem o escudo da fé. E até aqui eu só falei de defesa e proteção. A única arma de ataque que a gente tem lá em Efésios capítulo 6 é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Crente tem que conhecer a palavra, crente tem que ler a palavra de Deus, meu irmão. Você vai ver depois que Neemias é contemporâneo a um humano chamado Esdras. Enquanto Neemias inspirou aquelas pessoas a reconstruir os muros e levantou o moral, levantou a dignidade daquela galera, o Esdras fez uma reforma e trouxe aquelas pessoas de volta para a palavra, de volta para os livros que eles tinham, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco.
Por quê? Porque a gente tem que estar sempre ligado, sempre focado, com a nossa mente, o nosso coração voltado para a palavra de Deus, mano. Encha a sua mente com as coisas de Deus. E eu sei que eu já falei sobre isso, mas não tem como eu ficar falar sobre outra coisa, porque a gente tem que simplificar a nossa vida cristã. Eu falei sobre isso esses dias, acho que foi no meu podcast, tá ligado? Eu falei, tem um monte de livro, 7 passos para, não sei o que lá, 37 passos para a vida do não sei o que lá das quantas, quer ser cheio do Espírito Santo, bem sucedido, ter uma empresa e ter um cabelo bonito, 47 passos, compra esse livro, faz esse curso, não sei o que. Mano, a gente precisa simplificar as paradas. A vida do crente é leitura da palavra, oração e vida na igreja, mano. É só isso. Leitura da palavra, oração e vida na igreja. E você tem que compreender que isso é parte da boa obra que Deus colocou você aqui para fazer. Posso ouvir um amém ou não? A treta continua, mas aí a gente chega numa parada muito, muito da hora. Presta atenção. Neemias capítulo 6, eu vou concluir lendo este texto. Neemias capítulo 6, galera do louvor pode subir. Neemias capítulo 6, versículo 1. Sanbalate, Tobias e Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não estivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com ele num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Guarda esse versículo aqui, pode deixar ele projetado. Pode deixar projetado. Isso, deixa ele aí. Presta atenção, mano. Os caras descobriram que o Neemias acabou o muro. Os caras descobriram que o Neemias tinha terminado de reconstruir a parada. Porém, faltava portão, ou seja, estava vulnerável. Um exército inimigo poderia entrar pelo portão. Os inimigos, então, eles tentam armar uma emboscada para o Neemias. Eles falam: Neemias, deixa esse negócio que você está fazendo aí, cola aqui rapidão, que a gente só quer te falar um negócio. O Neemias sabia que era uma emboscada, sabia que era uma treta, então ele responde: estou envolvido com uma obra muito grande e eu não posso ir. Meus irmãos, na sua vida, você vai receber todo tipo de proposta indecente. Todo tipo. Você vai receber todo tipo de proposta indecente. Seus amigos vão te chamar para dar um rolê que você sabe que vai estar todo mundo arrebentando com tudo. Vai ter o aniversário daquela pessoa, daquele cara, daquela menina, que você sabe que os pais dessa pessoa não ligam para nada, e que vai estar todo mundo arrebentando. Você sabe. E você é convidado para esse lugar. Você sabe o tipo de foto, de imagem, de figurinha que os seus amigos têm no WhatsApp. Você sabe. Você sabe o tipo de conversa que as suas amigas andam tendo. Você sabe o tipo de conversa que seus amigos andam tendo. Você vai receber todo tipo de proposta indecente. E como filho de Deus, como crente, a sua resposta tem que ser a mesma resposta de Neemias. Eu não vou participar disso. Eu não vou até onde vocês estão. Eu não sou desse lugar, porque eu estou envolvido com uma obra muito grande. Que obra é essa? É a obra do Senhor Deus, é a obra do reino de Deus, e você está envolvido nela. Você é parte daquilo que Deus quer fazer, não só na sua vida, não só na sua casa, mas na sua cidade. E se você não está envolvido, nessa noite, Jesus te chama, entrega a sua vida para Ele, e seja parte daquilo que Ele quer fazer no nosso meio, porque Ele quer fazer, Ele está fazendo, e Ele vai fazer ainda mais. Nós estamos em obras. Existem obras que são externas, coisas que nós fazemos, que são para o reino de Deus. Mas existem também aquelas obras que são internas. E às vezes, o seu coração está precisando de uma reforma.
Às vezes a sua mente está precisando de uma reforma. Às vezes você está precisando trocar alguma coisa aí. Às vezes você negociou demais. Você caiu na emboscada do inimigo. Caiu na emboscada do pecado. E às vezes a sua casinha está arrebentada. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, quer operar uma reforma no seu coração, quer operar uma reforma na sua mente, quer operar uma reforma na sua vida, para que assim você possa ser parte da grande obra de Deus nessa cidade. Nós existimos com um propósito, e o nosso propósito não é em vão. Nós não descansaremos, enquanto nós não vermos os adolescentes dessa cidade aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Ministério Multi, é para isso que a gente existe, é para isso que a nossa igreja investe em nós, acredita em nós, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Para de perder tempo, de se iludir com as coisas desse mundo, com o pecado, porque tudo isso é passageiro. Para de ficar beijando um monte de boca. Sabe por quê? Porque você dá um rolê, pega um monte de gente, e agora? Onde que está essa pessoa? Está pegando mais outro monte de gente, enquanto isso você está aí arrebentado. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem algo melhor para a sua vida. Para de negociar, para de responder essas propostas indecentes que as pessoas ficam te chamando. Quando alguém te convidar, entenda de uma vez por todas, é uma emboscada do inferno para te tirar do plano que Deus tem para a sua vida. É uma emboscada do inferno para tirar de você a santidade, aquilo de mais precioso que o Senhor Jesus Cristo te deu. Então quando alguém te chamar para fazer esse tipo de coisa, em nome de Jesus, fala: eu não vou porque eu sou parte da obra de Deus, eu não vou porque eu sou parte do reino de Deus. Em nome de Jesus, chega de negociar. Como Neemias, você tem que se inspirar. Você tem que se inspirar. O Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, eu sei disso. Você tem que se inspirar para ser um agente transformador, para fazer alguma coisa pelos seus amigos. Você não pode simplesmente olhar as ruínas ao seu redor e achar que isso é normal. Não, você foi chamado para fazer a diferença.